Bom dia, estamos iniciando nosso culto da manhã, nosso culto de adoração a Deus, e estamos muito felizes por estarmos aqui, amém? Vamos orar? Deus, obrigado pelo esse dia, obrigado pela manhã maravilhosa, obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, e Te aclamamos, Senhor. Te aclamamos, Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso coração, Senhor da nossa casa, Senhor do nosso trabalho. Nós Te amamos, Senhor. Venha, toma o Teu lugar de honra, toma o lugar de glória e aceita, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Tu és incomparável, Senhor. Não existe nenhum Deus semelhante a Ti, Senhor. Tu és, Senhor, maravilhoso, incrível. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. A gente tem falado sobre coragem e esse é um texto que me chama muita atenção no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do verso de número 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Eu li dos versos de número 3 a 5, agora dos versos de número 7 a 9. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Daniel 6, versículos 10 e 11 agora. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, com as janelas que se abriam para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de seu Deus, como era seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Versículos de número 19 a 22. Daqui a pouco eu mando para vocês de novo aí, tá bom? Mas vamos juntos aqui. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi delito algum contra o Senhor, ó rei. Até aí, gente. Eu li trechos para vocês, diversos trechos, para que vocês pudessem ter uma noção clara do geral, né, do texto que a gente está compartilhando com vocês. Nós estamos falando sobre coragem, e eu queria comentar com vocês que muitas vezes nós somos convidados a ter uma ousadia, que é o fato da gente se render diante de Deus. E rendição para nós é uma coisa perdida, é um caso perdido. Quando você se rende é porque, imagina você chegar para um russo ou para um ucraniano e falar em rendição. Isso vai criar uma guerra imediata com você, porque rendição significa que eu não posso vencer, e no nosso caso, sem Deus eu não posso vencer. Imagine, eu queria passar umas coisas para vocês, para a gente tentar entender.
nós estamos diante do terceiro grande império que surgiu, tá? Que é o Império Persa. Então a gente teve o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa, tá? E que vai ser sobrepujado pelos gregos e depois pelos romanos. Então, Israel agora é um grupo de pessoas muito pequeno, muito pequeno. Não se compara a uma grande cidade do Brasil, de forma nenhuma. E Daniel, que está agora, que começa como um jovenzinho servindo os babilônios e agora está com os persas, que diferença ele poderia fazer? Como ele ia poder enfrentar um povo tão diferente do seu, tão cruel, tão selvagem? Como ele ia fazer diferença no seu tempo, sabe? E o que fazer depois que a sua nação perdeu e você foi para o exílio? O que fazer quando o inimigo dominou a sua terra? E o que você pode fazer para mudar a vida dos outros? Talvez fosse a pergunta que Daniel podia fazer. E quando você é a minoria, que diferença vai fazer? E quando você não tem força bélica nenhuma para enfrentar os inimigos, como Israel não tinha mais, que tipo de influência Daniel podia exercer? Mas o texto diz que Dario dividiu o reino em províncias e colocou sobre essas províncias presidentes, sátrapas, governadores, e de todos estes Daniel se sobressaiu. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente e ele se destacou de todos os outros. Hoje a gente vai falar sobre rendição ao Rei dos Reis, é o tema que a gente vai abordar. Rendição ao Rei dos Reis. Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você sobre quando a sua vida se torna um altar, que é o caso de um lugar de adoração a Deus. Tudo que você faz é para Deus, que é a história de Daniel. Ele era muito pequeno, mas ele começa a se sobressair. E sobressair não é porque ele sabe muito de Bíblia, porque ele é estudioso da Bíblia também. Não é só porque ele é um homem de oração, não é só porque ele canta louvores. Ele começa a se sobressair porque ele é um excelente administrador. Ele começa a se sobressair porque ele é um homem de uma inteligência privilegiada. Deus concedeu esses dons para ele. E eu queria te dizer uma coisa que às vezes a gente separa a nossa vida como alguns momentos em que Deus vai estar presente e outros não. Não era o caso de Daniel. Daniel era um homem de fé e um homem excelente no que fazia. E ele vai ter que enfrentar um grande desafio. Um desafio de fé. Porque os governadores se reuniram e disseram: nós não vamos achar nada contra esse Daniel. Esse Daniel, ele não vai acontecer nada que possa mudar a vida desse Daniel. Nós temos que dar um jeito na lei do seu Deus, a quem ele serve continuamente. Nós temos que achar algo para pegá-lo. Então nós vamos baixar uma lei que era muito comum na antiguidade. Olha, você, rei, é Deus. Deus na terra. Você deve ser adorado como Deus. Essa crença, sabe, ela vai se perpetuar ao longo da história da antiguidade. Não é só Faraó que se considera Deus, mas os persas vão dizer: olha, você é a única pessoa onde todos devem buscar e clamar por ajuda durante um período de 1 mês. E se alguém não fizer isso, vai ser jogado na cova dos leões. Então, também na antiguidade, e aí eu queria voltar ao Coliseu, que não é tão antigo quanto esse texto. No Coliseu eles guardavam feras. Por que as pessoas guardam feras em alguns lugares? Para mostrar que eles têm poder sobre as feras e poder sobre aqueles que eles jogarem as feras, tá? Então isso é um hábito da antiguidade muito cruel para os animais, cruel para os seres humanos, mas é um hábito da antiguidade. Montar um lugar em que o império possa dizer: olha aqui, quem você é? Ninguém. Eu domino as feras e jogo você as feras ao fogo, ao que eu quiser. Então essa ideia, essa mentalidade cruel é sobre a qual o império vai se embasar e dizer: olha, quero ver quem é que vai fazer pedido a outro Deus que não seja você, rei. E começaram a dizer: olha, de fato o texto mostra um desconforto no rei Dario.
Ele não está confortável com isso porque ele sabe que Daniel não se enquadra nisso. Mas eles começaram a insistir dizendo, olha, é uma lei dos medos e persas. Então o senhor tem que assinar. E Daniel precisa ter coragem no Senhor. Tudo já está determinado, os homens já fizeram um combinado entre eles, né? Já está tudo combinado. E eles estão só dizendo, agora você tem só que se curvar ao Deus que é o rei. E Daniel era uma pessoa diferente. E eu queria falar um pouco dele, antes de dizer que a primeira atitude dele foi a mesma, de colocar Deus em primeiro. Mas Daniel, ele era um homem com uma fé conectada. E eu queria dizer sobre isso para nós. Deus está nos chamando para no lugar onde nós estamos, com a capacidade que Ele nos deu, Ele está nos chamando para que a gente faça o melhor da nossa vida. Que a gente pegue tudo que Ele nos concedeu e que façamos o melhor da nossa vida, para Ele. Ele se destacou entre todos os governadores. Deus estava com ele. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Nós devemos e podemos ser excelentes em tudo aquilo que a gente fizer. Sabe, o que você puder fazer o seu melhor, porque Deus está com você e porque é para Deus que você vive, faça. Glorifique a Deus em tudo que você fizer. Sabe, você fez um gol, lembre que Ele te deu a oportunidade de ter talento, habilidade. Você marcou um ponto, chame Deus. Você vai tomar uma refeição, comer uma refeição, convide Deus. Deus não come, Ele é Espírito. Mas você pode compartilhar com Ele, dizendo, Deus, olha, está muito gostoso, isso aqui é um momento abençoado, muito obrigado, fica comigo. Convide Deus, não exclua Deus da sua vida, mas em tudo tenha uma fé que está conectada com a sua vida, com tudo que você faz. Sabe, o texto diz que ele se destacou. Deus estava acima, em primeiro lugar na vida dele. E Deus muitas vezes vai nos destacar, não para a gente ficar cheio de si, não para a gente ficar orgulhoso, mas Deus vai nos colocar em um lugar de destaque, para que a gente possa ampliar mais o louvor a Ele, onde Ele nos colocar. Sabe, a gente muitas vezes fica pensando, pô, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser o melhor. Deus quer tirar de você o melhor. Que você seja o melhor de você mesmo. Você não precisa competir com os outros. Você precisa ser o melhor de você mesmo, para a glória de Deus. Sabe, nós podemos nos destacar para a glória de Deus, não há problema nenhum. Deus colocou você num lugar de destaque, glorifica o nome dEle. É por isso que Daniel estava lá. Era isso que ele entendia. Ele servia a Deus. Ele diz, olha, o rei diz, você serve a Deus continuamente. Não tenha vergonha de servir a Deus, não. Não tenha limitações para dizer que você serve a Deus, não. No que você estiver fazendo. A fé não é antagônica à vida nesse mundo, não. Pelo contrário, a fé conserva a vida nessa terra. Conserva as pessoas com vida. Sabe, Daniel era alguém que eles pensavam, disseram, olha, se a gente não achar alguma coisa na fé de Daniel, para pegar Daniel, nós vamos achar em outro lugar. Nós estamos vasculhando tudo, mas esse homem não deixa ponta. Não tem como dar um nó nele. Então nós vamos tentar achar na fé que ele tem no seu Deus. E a resposta que Daniel tem à vigilância, ele podia fazer o seguinte, olha gente, eu sempre oro com a janela aberta, voltada para Jerusalém, no andar de cima. Então a casa dele no mínimo tinha 2 andares, né? Tá? Mas era muito comum isso, ter casas, não dá nem para saber que a casa é grandiosa porque tem 2 andares, é muito comum, né? É muito possível as casas terem 2 andares e um terraço ainda. Mas tinha uma janela aberta para Jerusalém, e diz que tem janelas abertas. E quando ele recebe o decreto, ele vai fazer o que ele faz 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Sabe? O que ele vai fazer? Ele diz, olha, se eu pelo menos fechar a janela, eu sempre fiquei pensando nisso. A gente quer fechar a janela, sei lá, colocar alguma coisa na frente, né? Mas coragem no Senhor, no caso de Daniel, era ser perseverante. Quantas pessoas não têm desejo de produzir uma mudança na sua vida, mas elas não têm regularidade, elas não têm firmeza no que elas fazem.
3 vezes por dia, destacadamente. Daniel, um homem cheio de atividades na antiguidade, ele para buscar a Deus. E não importa se as circunstâncias estão muito ruins, como essas, não tem notícia pior. Eu vou para a cova dos leões, se eu buscar a Deus. O que fazer quando tudo está contra a sua fé? Não contra um estilo de vida gospel, não contra algumas das nossas manias, não, contra a sua fé mesmo, contra o que você crê em Deus. O que ele fez? Começou uma batalha de joelhos. Ele se ajoelhou, voltado para Jerusalém, e de joelhos algumas coisas acontecem. Primeiro, quando você está de joelhos, você não tem mobilidade. Se alguém te empurrar, você cai. Ficar de joelhos é uma coisa um tanto desconfortável, né? Algumas pessoas que já oraram de joelho muitas vezes acabam criando um calo no joelho, assim, porque é um lugar desconfortável. Joelhos, aparentemente, a gente não vence batalhas, mas de joelhos a gente se rende. E o que ele está dizendo? Senhor, quem domina, quem reina, quem pode é o Senhor. Eu não posso. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que dos céus o Senhor venha aqui no reino dos persas, para reinar, para dominar, para fazer tudo o que agrada ao teu coração, porque Rei dos Reis é o Senhor. Dario, os governadores, os sátrapas, os prefeitos, eles são autoridades, mas ninguém é rei como o Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis, e é a ti que eu vou buscar. Teu domínio não tem fim. Não há um lugar onde o Senhor não reine, não há nada que o Senhor não possa fazer. E eu queria parar nesse momento e dizer assim, gente, a gente está vivendo tempos muito difíceis. A gente percebe que os hábitos sociais, eles não estão sendo constantes, né? Então, as pessoas estão numa mudança muito grande pós-pandemia. Um dia elas estão, outros elas não estão. Um dia o lugar está cheio, outro dia está vazio. A gente tem uma dificuldade de saber o que vai acontecer com a sociedade. Um dia falam de otimismo, no dia seguinte já estão falando de que parece que vai abrir um buraco e nós vamos cair dentro dele. Essa é a mensagem que está se espalhando para o mundo inteiro, não só para o nosso, mas para o mundo inteiro. Quantas coisas têm sido ditas e faladas, sabe? O reino de Deus não tem fim, seu domínio não tem fim. Não importa que você esteja vivendo uma crise, em que você não veja cenários, e que você saiba que talvez, como muitas vezes Satanás vai dizer para você, o inimigo da sua alma vai dizer para você assim, ó, você está ajoelhado aí, você está buscando, para quê? Na hora que você terminar, eles vão te capturar. Você vai ver que você não tem força para lutar de joelhos, mas você pode erguer os seus olhos e se voltar para quem reina, para quem domina, de joelhos, e mais uma vez reconhecer que a sua vida é um altar. Dizer, Deus, não importa o que acontecer, que a minha vida seja um altar, que o teu nome seja glorificado na minha vida. É isso que eu te peço. O que ele fez? A mesma coisa que ele fazia todos os dias. Foi isso que ele fez. O que diz o texto? Versículo 10, só para voltar para você pensar. Com as janelas abertas para Jerusalém, ele se punha de joelhos, orava e dava graças. Então, o que ele sempre fazia, ele foi agradecer a Deus no meio de umas circunstâncias terríveis, foi pedir a Deus no meio de circunstâncias terríveis que Deus reinasse sobre ele. Tá bom? O que acontece? Cova dos leões. Segunda coisa que eu quero te falar, tema que a gente está pensando, é rendição ao Rei dos Reis. Eu me rendo diante daquele que reina sobre tudo. Minha alma é um altar, minha vida é um altar. E em segundo lugar, a gente está pensando sobre quando os leões se calam. Gente, um rugido de um leão é um negócio assustador. Se a gente estivesse aqui num encontro mais descontraído e a gente colocasse um rugido de leão aqui, tudo no escuro, alguém ia tomar um susto. Agora imagine uma cova de leões. Imagine uma cova escura, com uma pedra grande, que precisa de alguns homens para rolar e fechar a pedra. E imagina que você vai ser jogado ali de forma inocente
porque você não aceitou adorar só ao Deus que as pessoas impuseram. Queria também dizer uma coisa para você, de uma forma muito clara e muito explícita. Todos os dias nós estamos sendo convidados a adorar um Deus desconhecido, o Deus das pessoas. Todos os dias a gente está sendo convidado a nos inclinarmos à vaidade, à nossa própria vaidade, a vivemos uma conduta social, e agora são muitas que estão sendo propostas, uma conduta social sexual, uma conduta moral, que outros estão dizendo para nós, e as pessoas estão todos os dias dizendo, olha, esse aqui tem que ser o seu Deus, o seu carro, o seu cargo, tudo isso tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Seu plano de carreira, isso é a sua vida. Todos os dias estão dizendo isso para nós. E quando a gente não segue os padrões sociais estabelecidos, a gente não é só criticado, às vezes a gente é deletado, a gente é apagado, a gente é cancelado, porque você não está vivendo os padrões sociais determinados. E as pessoas estão dizendo o seguinte: flexibilize a sua fé. Sua fé tem que ser flexível, pode tudo. Como nenhum lugar aguenta tudo, por isso tem todo tipo de religião para se conformar com os deuses de cada pessoa, para que seja flexível. Não é o que Deus planeja para você, mas é a mensagem que a gente está ouvindo nesses dias. Seja flexível. Para que lutar contra a maioria? Por que servir seu Deus? Por que ser fiel a Ele? Com essa mensagem de se flexibilizar e dobrar todas as crenças, você vai se livrar da cova dos leões. Porque espiritualmente também você já vai estar morto. Daniel tinha uma fé de janelas abertas. E eu queria falar nesse momento que quem tem uma fé de janelas abertas é uma pessoa diferente. E Deus nos chamou para isso, para ter uma fé em que as janelas estão abertas, para que as pessoas vejam, para que elas creiam. Uma fé que não está escondendo nada, que não está escondendo os recursos financeiros, não está escondendo as conexões, não está escondendo suas lutas, suas derrotas também. Uma fé de janelas abertas, era a fé dele, sabe? Isso permite que os outros saibam quem é que você serve. E eu acho que nós estamos vivendo uma crise, eu tenho pensado muito nisso, estava pensando nisso hoje à tarde. A gente está vivendo uma crise muito grande sobre esse processo do que é ser com e sem igreja. Quando a gente tem a maior igreja católica e evangélica, são sem igreja. Pessoas que, como eu e você, podemos ter decepções na vida e não encontraram mais um lugar para elas ficarem. E o lugar não é o problema. Os machucados, sabe, as histórias não resolvidas, as mentiras, os enganos, as promessas, tudo isso que deu errado, fere as pessoas e não importa para onde elas vão. Isso não está perdoado, isso não está resolvido, isso não está sarado. Elas continuam doentes e sofrendo. E eu quero te dizer que quando Deus cura você de tudo isso, e você percebe que Ele é Deus e que as pessoas são humanas como você e que elas vão prestar contas a Ele, cada pessoa vai prestar contas a Ele, seu coração fica apaziguado, você tem liberdade de viver uma fé de janelas abertas, clara, explícita, nada a esconder, tudo a entregar, sabe? Mas isso também vai fazer com que as pessoas acusem você. Você não é. Aliás, gente, qualquer coisa que você disser nas mídias sociais, alguém vai dizer que não é. Você tem dúvida disso? Se for ajudar alguém, alguém vai aparecer e dizer assim, você colocou aí um pedido de ajuda no banco só para dizer que você é bom. As pessoas sempre vão ter algo a dizer, mas quando você tiver uma fé de janelas abertas, quando você se dirigir e se expuser ao ponto de ir para a cova dos leões, as pessoas vão acusar você. E hoje as pessoas estão acusando os cristãos, os chamados cristãos, por muitas razões, por invenções religiosas. Tem determinadas religiões chamadas evangélicas que inventam algo com pretexto toda semana. Aparece um produto gospel toda semana e as pessoas vão dizer, olha, vocês são deles, né?
Mas não importa o que acontecer, se você for acusado, é importante que você não seja acusado porque você é estranho, porque você não trata bem as pessoas, mas porque você está perto de Deus e está vivendo com Ele. As mesmas pessoas que vão te acusar são algumas que vão pedir ajuda para você e pedir oração. As janelas abertas para Deus abrem também as janelas dos céus para você. Não pense que isso é diferente. Você abre as suas janelas para Deus e Deus já abriu as janelas dele. Ele mandou seu Filho Jesus. As janelas estão abertas. Estão abertas no pior da sua crise. No momento mais difícil, as janelas estão abertas. A qualquer momento que você clamar, as janelas estão abertas. Não importa o momento que for, as janelas estão abertas. Então abra as janelas da sua alma para Deus. Abra as janelas da sua vida para que todos vejam. Sem receio de ser sincero. Porque acho que uma das coisas que as pessoas estão querendo nos nossos dias chama-se autenticidade. Seja autêntico, seja autêntica, viva a sua fé, sabe? Mas você pode ser colocado numa cova, um lugar que não tem saída para os homens, sabe? Em que você não sabe como você vai sair dessa situação. Talvez você que está me ouvindo hoje na internet, seja lá onde for, você que ouvirá essa mensagem, talvez esteja exatamente nessa situação, numa cova em que você não sabe como vai sair e não tem saída, né? Os homens não têm uma resposta e os leões estão esperando você. O rei faz um discurso de lavar as mãos e diz assim: olha, Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente possa livrá-lo da cova dos leões. É aquele tapinha nas costas dizendo assim: ó, Deus te abençoe, viu? Você está por conta. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas agora é com você, tá bom? E Daniel é lançado na cova dos leões. Como eu falei para vocês, a cova dos leões é um lugar de humilhação. É um lugar onde jogar você para você virar um espetáculo, né? A Bíblia não diz que os leões não rosnaram, não rugiram, não diz isso. Então não dá para o camarada saber o que aconteceu. Tanto que o rei vai logo cedo de manhã, quando já venceu o prazo, que ele tem que esperar para os leões devorarem Daniel, ele vai e clama a Daniel. Então é um lugar de humilhação. E tem gente que diz o seguinte, que se você servir a Deus, você nunca vai passar por humilhação. Não sei que Deus é esse. Porque servir a Deus é se humilhar diante dele. E muitas vezes nos colocarmos em situações de sermos pisados. A Bíblia diz: humilhai-vos diante de Deus, para que Ele vos exalte. Carta de Pedro. Então, você pode passar por humilhações, sim. Jesus passou coisas terríveis. Você pode passar, os apóstolos, a igreja conta isso. Mas Deus no tempo exato vai te exaltar. Eles queriam mostrar quanto o reino da Pérsia era poderoso. Sela aí, ó, com a sua chancela que foi travada aqui. Ninguém escapa do seu poder. Ninguém escapa dos persas, né? Nós dominamos o mundo, né? E, gente, eu já escutei histórias desde criança, né? Ah, então os leões eram deixados com fome. Leão está sempre com fome. Você pode pôr comida, o leão, ele dorme um pouquinho, acorda e carne de novo. Então, os leões com fome, e uma semana a Bíblia não diz isso. Leão está com fome, tá? Leão recebe comida, já estava sendo preparado alguma coisa para ele. Um lugar de medo. Eu não sei se Daniel chegou na cova, achou um cantinho, ele não ouviu um rugido bem perto dele, assim, aquele barulho, né, que um animal faz. Eu não sei. Eu sei que eles não tinham autoridade para tocar em Daniel. O leão não precisa morder a gente, não. Um tapinha, acabou. É muita força muscular. Então tem um grupo de leões ali, sabe? É um lugar do medo. A noite está escura, você está num lugar coberto, cercado de leões. A Bíblia não diz os detalhes, ela fala algumas coisas para nós. O medo está ali,
A escuridão está ali. E agora é um lugar de fé. É quando os leões ficam quietos. Quando eles não têm autoridade. E eu queria dizer para nós todos, que diante da presença do nosso Deus, os leões se calam. Diante da presença do nosso Deus, todos os poderes e todas as autoridades vão cessar um dia. E Deus não está aí numa grife, sabe, divulgando o seu nome nas maiores mídias. Não, está no seu coração. Mas Ele vai reinar para sempre. E diante dele vai se dobrar todo o joelho, todo o poder, toda a força, todo o domínio, todo o poder das trevas. E Ele vai reinar. E quando Deus reina, os leões se calam, sabe? E quando é que os leões se calam? Quando nós resolvemos viver com coragem a nossa fé. Coragem no Senhor. Não é maluquice de pular do prédio, não diz eu vou flutuar, não. Quando você está fazendo algo no Senhor, corajosamente, os leões vão se calar. Deus tem que se revelar, Ele tem que estar ao seu lado, e Ele tem que determinar. Não é você que determina, não. Ele tem que determinar. Sabe? Quando a gente coloca a nossa vida em risco, a gente entrega a nossa vida para Deus, nos rendemos, e a gente entrega a vida para Ele. Nesse exato momento, os leões se calam. Quando a única saída da cova é a nossa fé, não tem outra, é só a confiança em Deus. Nesse momento você vê o anjo do Senhor, que Deus envia o anjo do Senhor para o quê? Para fechar a boca dos leões, dizer não, eles não vão comer hoje. Por quê? Porque como o rei Dario diz, Deus é um Deus vivo. Deus está vivo, Ele não está morto, Ele não está dormindo. Não importa o que as pessoas ao seu redor digam, Deus está vivo. Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus poderia ter libertado você dos leões? É o que o rei Dario de manhã vai perguntar. Sabe? Ninguém livra como o Senhor, gente. Ninguém liberta como o Senhor. Ninguém pode libertar como o Senhor. E um dos salmos de libertação mais lindos para mim é o Salmo 34, que conta a história de Davi, quando ele entrou numa das cidades dos filisteus e foi descoberto. E ele começou a fingir que ele estava o quê? Ele começou a fingir que ele estava maluco, babando, deixando a saliva sobre a barba dele e fazendo um movimento pendular com a cabeça, né? E fingindo de maluco. Imagina a situação dele, porque descobriram, reconheceram Davi. Ele estava fugindo de Saul. E pegaram Davi, levaram. Na antiguidade iam fazer crueldades com ele sem tamanho, porque ele era um herói para Israel. E o rei, ou o príncipe filisteu diz, será que faltam malucos no meu reino para você me trazer mais esse louco? E Davi escreveu o salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tenha uma experiência de que o Senhor manda o seu anjo, a pessoa do seu filho Jesus, para se acampar ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma só voz lhe exaltemos o nome. Diz o Salmo 34. Coragem, coragem. Não importa onde você esteja, não importa a circunstância que você esteja, Deus convida você a se render a Ele, porque Ele reina. Que a sua alma seja um altar, e que até que os leões se calem. Mas a gente não precisa esperar que os leões se calem para a gente ter coragem. A gente precisa ter coragem antes. Coragem no Senhor. Renda-se. Renda-se a Ele. Entregue toda a sua vida a Ele. Deus, quantas vezes nós estamos rodeados por leis injustas, por imposições sobre a nossa fé, numa guerra, Senhor Deus, de ideologias no mundo que a gente está vivendo. E a gente fica tão temeroso de manter as janelas da nossa história abertas, porque vão nos acusar, vão nos jogar na cova dos leões.
E muitas vezes, por mais que a gente tente escapar, Senhor Deus, talvez pessoas que estão acompanhando pela internet, no tempo em que elas virem essa mensagem, elas estão numa cova dos leões e não há como sair. Obrigado, porque ninguém liberta como o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque ninguém pode libertar nem salvar como o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós nos rendemos a Ti e declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis e que ninguém, nada pode deter o Senhor que está para salvar e libertar. Aceita a nossa rendição, nos aceita na Tua presença, Senhor, com a nossa entrega, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.